Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. O convidado de hoje está mais habituado a fazer perguntas do que a ser entrevistado. É jornalista na RTP, atualmente correspondente em Bruxelas. Começou na Rádio Universidade de Coimbra, passou pela Rádio Atlântico e Rádio Nova. Foi na rádio que diz ter vivido o trabalho que mais marcou a sua carreira, a cobertura da Primeira Guerra do Golfo a partir de Israel. Em 91 começa a colaborar com a RTP, mas pouco tempo depois muda-se para a informação da TVI. Regressa à RTP, ao Centro de Emissão Regional de Coimbra, e em 2001 muda-se para o Centro de Produção do Porto. É no Porto que coordena, durante 15 anos, o Jornal da Tarde. Há 8 anos seguiu outro rumo ainda no jornalismo, o da correspondência. Desde 2016 podemos vê-lo nas notícias que nos chegam de Bruxelas. Queremos muito fazer-lhe perguntas sobre o trabalho como correspondente, mas a atualidade também impõe que falemos sobre os desafios que o jornalismo enfrenta. À curta distância de uma videochamada, temos hoje connosco Duarte Valente, jornalista, 54 anos. Olá Duarte, bem-vindo. Olá Delfina, olá Beatriz, é um gosto de estar aqui convosco. Obrigada. Vamos começar exatamente com a parte em que, que decidiste ser correspondente. Em 2016 fizeste a mala e rumaste a Bruxelas. Como é que surge este convite, oportunidade para este novo desafio profissional? Sim, não foi bem um convite. Na RTP, os postos internacionais e alguns postos nacionais também são alvo de concurso interno entre todos os trabalhadores da RTP. Aqueles que entendem, que têm vontade de desempenhar determinada função, candidatam-se. Há um júri que seleciona depois as pessoas e aquele que tem... Enfim, segundo esse júri que reúne melhores condições, fica com o cargo. Foi como aconteceu a mim. Na verdade, no meu caso, foi aqui uma particularidade, porque abriram 2 concursos internacionais ao mesmo tempo, para o posto de Paris e para o posto de Bruxelas. Eu candidatei-me aos 2, juntamente com uma outra colega minha, a Rosário Salgueiro, que está neste momento em Londres, e a Rosário também se candidatou aos 2 lugares. E nós fomos classificados ao contrário. Eu fiquei classificado em primeiro lugar para Paris e a Rosário ficou classificada para Bruxelas. Mas depois o diretor de informação na altura, o Paulo Dentinho, reuniu connosco e desafiou-nos a trocar, porque achava que eu tinha mais perfil para Bruxelas e que ela tinha mais perfil para Paris. E nós acabamos por aceitar e viemos. Mesmo sendo a partir de um concurso interno, a verdade é que tu estavas como coordenador do Jornal da Tarde, mas... Na altura já não estava. Já não estavas. Não estava. Houve aqui um interregno. Eu em 2015 fui desafiado pelo Paulo Dentinho a entrar para a direção de informação da RTP e estive como subdiretor do Porto durante um período de tempo relativamente curto. Acabei por sair da direção e estava como repórter na altura do 6 às 9, que era um programa de investigação da Sandra Felgueiras. Da Sandra Felgueiras, exatamente. Esse programa já não existe e, portanto, podemos falar dele à vontade. Mas a minha situação profissional não era confortável para mim na altura e, portanto, eu achei que devia ter dar um passo em frente e escolher a minha própria via. Porque também, a verdade, vocês falaram aí do meu percurso, que só mostra o quão antigo eu sou. O meu percurso nunca foi muito bem escolhido por mim. É verdade que eu escolhi a televisão em vez da rádio, eu escolhi a TVI em determinada altura em vez da RTP. Mas dentro da RTP eu nunca escolhi muito bem o meu caminho, fui sendo sempre empurrado para as funções, porque os meus chefes foram entendendo que eu tinha perfil para essas funções. E, na verdade, a única função que eu escolhi mesmo dentro da RTP foi esta de vir para correspondente internacional, que curiosamente tinha sido também aquilo que me tinha levado a ser jornalista quando comecei.
e nunca tinha concretizado antes, portanto quase em 30 anos de carreira. Nós falamos que tu estás em Bruxelas, mas a área, o território, qual é exatamente o território que tu cobres? Tu podes ir para outra cidade, para outro país? Como é que funciona? Muito. Eu cubro assuntos europeus em geral, portanto, para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho como é que é a dinâmica disto, o Conselho da União Europeia tem presidências rotativas que correspondem a cada um dos países de 6 em 6 meses, portanto cada um dos 27 países assume a presidência do Conselho da União Europeia semestralmente. E portanto as reuniões durante o semestre de cada semestre decorrem nos países que assumem essa presidência, portanto desde Portugal até à Finlândia, não é? Portanto, e nesse semestre nós viajamos para os sítios onde acontecem as reuniões. Depois faço também muito cobertura institucional, de política, porque eu sou na base jornalista de política, de todas as deslocações do governo ou da Presidência da República na Europa, basicamente. Portanto, é verdade que se viaja muito. Faz-se muito pouco turismo, ao contrário do que as pessoas podem pensar. Os meus amigos, a minha família, muitas vezes dizem: estás sempre a viajar, conheces todo lado. Na verdade, não. Normalmente nós conhecemos o sítio onde dormimos. Os aeroportos todos conheço-os muito bem, sim. E depois os sítios onde dormimos e os sítios onde são as reuniões. Basicamente é isto. Aliás, nós adiamos esta nossa entrevista por uma semana, porque eu fui a Roma na semana passada, e confesso que tive meio dia para fazer turismo. Fui fazer uma coisa, já fui várias vezes a Roma em trabalho e nunca tinha conseguido ir ao Ângelus, no Vaticano, ao domingo de manhã, e como só tinha avião à tarde, desta vez consegui ir ao Ângelus, portanto sim, confesso, fiz um bocadinho de turismo desta vez. Deu para fazer um bocadinho, mas estas reuniões já te levaram a todas as capitais europeias, por exemplo? Qual foi assim o sítio mais longínquo? Não, ainda não deu para todas, mais longínquo geograficamente foi a Costa do Marfim, há 3 anos, onde houve uma cimeira entre a União Europeia e a União Africana. Curiosamente foi uma cimeira importante para Portugal, porque foi onde foi decidido que o Mário Centeno ia ser presidente do Eurogrupo, numa reunião entre, na altura, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro português. E, portanto, eu tinha a dica de que haveria essa possibilidade eventualmente, e, portanto, sim, fomos lá a Abidjan para cobrir essa reunião, e foi interessante por causa disso, sim. Como é o dia-a-dia de um correspondente? Se é que é fácil explicar se existe uma rotina, não é? Porque com essas viagens, a volta e meia, não é? E a agenda, os planos devem ser um bocado trocados. Mas como é que podes caracterizar o dia-a-dia? O dia-a-dia do correspondente europeu, ou do correspondente em Bruxelas, é um dia-a-dia muito rotineiro, na verdade, porque nós temos sempre... sabemos as reuniões que vão acontecer da semana a semana, e portanto são muito parecidos, sendo sempre diferentes, e eu explico como é que é isto. Portanto, há uma rotina diária, que é: nós começamos, como qualquer jornalista, de manhã cedo, a ler os jornais, a ver o que é que se passa, falar com as nossas redações centrais para perceber o que é que querem de nós e o que é que nós podemos oferecer. E depois, todos os dias, ao meio-dia, hora de Bruxelas, 11 horas em Portugal continental, há uma reunião dos porta-vozes da Comissão Europeia que estão disponíveis para responder às perguntas dos jornalistas de toda a Europa. Nessas reuniões, nessas conferências de imprensa, que se chama briefing diário da Comissão Europeia, às vezes há notícia, outras vezes não há notícia. Quando há notícia, obviamente que nós tratamos disso. Quando não há, avançamos para outras coisas, e depois há sempre reuniões, há uma presença muito constante de responsáveis políticos portugueses em Bruxelas, e portanto nós... esse ângulo, que é o ângulo nacional, obviamente é aquilo que nos tem aqui, é por isso que as nossas empresas apostam em nós aqui, porque senão teríamos o mesmo que todos os outros jornalistas têm, baseados em Portugal.
E basicamente é isso, portanto, há uma rotina, mas como os assuntos são todos os dias diferentes, obriga-nos a fugir a essa rotina para estudar os dossiês. Hoje estamos a falar de agricultura, amanhã podemos estar a falar de educação, depois da manhã da guerra é um assunto constante, não é? Desde que começou a invasão da Ucrânia há 2 anos é um assunto permanente, e depois há os vários ângulos da guerra. Enfim, há uma rotina no trabalho, mas que é sempre diferente, e é o que torna, acho eu, tão especial a vida de correspondente. O nosso trabalho aqui. Nem todos os correspondentes são assim, não é? O correspondente em Londres, ou o correspondente em Paris, ou a correspondente em Madrid, que são os correspondentes que, por exemplo, a RTP tem na Europa. Esta rotina não é igual para todos. Esta é a rotina do correspondente de Bruxelas. Exatamente. Os outros têm que fazer mais pela vida, têm que ir à procura das notícias. Eu tenho aqui um fluxo de notícias gigantesco todos os dias. O meu trabalho é mais escolher aquilo que interessa aos espectadores do que a atualidade nacional, não é? Exatamente. E terá sido isso que te surpreendeu mais em Bruxelas, essa rotina, a exigência dessa rotina, dessa diversidade de assuntos? Não me surpreendeu, eu tinha a noção de que isto era assim. Eu tive que fazer pela vida também, porque isto obriga-nos a um foco muito grande todos os dias para tentar. É verdade que se vocês me perguntarem, me fizerem perguntas de fundo sobre qualquer tema europeu, eu sou capaz de não saber responder, mas sei pela rama de tudo. E basicamente é isso que eu tenho que perceber, o que é importante de cada um dos assuntos para poder transmitir. É verdade que depois há dossiês que temos que aprofundar cada vez que eles estão na ordem do dia, não é? Que vem à atualidade, a questão da agricultura ou a questão do ambiente. Eu sei muito mais agora do que há 8 anos sabia quando estava em Portugal, porque não era um assunto que eu trabalhasse propriamente, não é? Eu não vou perder aqui o fio à meada, eu sei qual é a minha próxima questão, mas tenho mesmo que fugir da nossa entrevista para te perguntar, este ruído que nós estamos a ouvir, tu estás a fazer esta videochamada junto do metro, é comboio, é o quê? Não, é mesmo a ligação que é péssima, porque eu estou em casa sossegadinho. Eu também achava que estava... Eu achei que era um metro a passar. Não há... Eu vou-vos dizer uma coisa que é talvez o segredo mais mal guardado para quem não vive em Bruxelas. Os serviços de internet são péssimos. Eu não tenho fibra em casa, eu vivo relativamente perto do bairro europeu, onde se decide a vida dos cidadãos europeus, de quase 500 milhões de cidadãos europeus. E não tenho internet, tenho uma ligação... não tenho internet, não tenho fibra. Que é uma coisa que na freguesia de Lamas de Moro, concelho de Melgaço, onde tenho uma casa próxima, já existe fibra. Portanto, para vocês verem o nível os serviços são péssimos aqui, portanto, não estou no metro, estou em casa, mas parece por causa da... Isto responde à pergunta, o que é que te surpreendeu em Bruxelas? Exatamente, isso responde, mas de facto estava a achar que seria algo assim mais romântico, que terias aí o comboio ou o metro a passar. Olha, não quero... Outro segredo, Delfina, é que a vida de correspondente em Bruxelas tem muito pouco de romântico. É muito estas viagens... Estas viagens todas... Tudo muito pragmático, tudo muito funcional, não há grande romantismo no dia-a-dia profissional. A minha questão... Profissional, no resto não entramos. Exatamente, não é? Sim, aqui estamos a falar da tua profissão. Ia-te perguntar, és tu que propões os conteúdos aqui a Portugal ou é a agenda de informação? Tu já me disseste esse cotidiano todo que existe, essas conferências de imprensa, etc. Mas és tu que ligas para cá e dizes, eu tenho isto e até era interessante esmiuçar mais um outro tema mais a fundo, ou é a agenda aqui em Portugal que também te pode sugerir algo que possa interessar? Sim, há as duas dimensões da coisa. Eu todas as semanas envio uma previsão de acontecimentos para a semana seguinte, que os editores avaliam, e depois vamos gerindo o dia-a-dia. Basicamente é isso. Portanto, muitas vezes
trocam-nos as voltas, porque eu estou a contar fazer determinado assunto num determinado dia e há um assunto de atualidade urgente em Portugal que me pedem que eu veja o ângulo europeu disso. E eu vou atrás, obviamente, não é? Portanto, a decisão final é sempre dos coordenadores, dos editores em Portugal, mas eu entrego o serviço. Eu costumo dizer às pessoas com quem trabalho, quando faço uma entrevista ou quando faço uma reportagem, que eu faço o trabalho e entrego chave na mão. E depois as pessoas, os editores, os responsáveis editoriais em Portugal, fazem o que entendem desse trabalho. A minha responsabilidade editorial termina quando o trabalho está feito. Quantas pessoas é que compõem a tua delegação? És tu? Sim, sou eu, um repórter de imagem, que é o Rui Manuel Silva, e a RTP tem também uma correspondente da rádio, que é a Andrea Neves, que não trabalha fisicamente no mesmo local que eu, mas que acompanha a delegação também. Portanto, são 3 pessoas. É a delegação maior com a da Lusa, de um órgão de comunicação social português em Bruxelas. A Lusa também, a agência Lusa também tem 3 pessoas, e depois os outros as televisões têm 2 pessoas, as outras televisões, quando falo, é das generalistas, a SIC e a TVI. E depois há mais alguns órgãos de informação. Há o João Francisco Guerreiro, que trabalha para a Global Média, faz o Jornal de Notícias, o DN e a TSF. Há a Rita Cisa, do Jornal Público. É fácil dizer os nomes porque não somos assim muitos, somos 8 ou 9, portanto, e conhecemos todos e damos todos muito bem, o ambiente é muito bom entre nós. Ao contrário do que acontece em Portugal, pelo que tenho ouvido dizer, nos últimos anos a coisa agravou-se e a concorrência é muito grande, mas aqui há até uma colaboração institucional entre nós que é muito interessante, o ambiente de trabalho é muito interessante. Enfim, acho que registados neste momento são 800 os correspondentes internacionais que trabalham em Bruxelas. Portanto, Portugal tem 8 ou 9, portanto é 1%. Há um contingente espanhol enorme, um contingente italiano gigantesco, há muitos alemães também, franceses, mas depois os países mais pequenos têm menos gente. E ainda assim, nós temos a sorte, desculpem, eu estou-me a alongar e estou a fugir um bocadinho. Não estás, estamos a gostar de te ouvir. Da pergunta, mas há um fenómeno engraçado que, por exemplo, as televisões portuguesas aqui ainda trabalham com o binómio jornalista, repórter de imagem, não é? Mas há muitas televisões internacionais, e europeias sobretudo, que já trabalham com o jornalista sozinho, que faz tudo. Trabalha com o telemóvel e, portanto, faz tudo, faz sobretudo diretos, mas também grava entrevistas e edita só com o telemóvel. Portanto, há aqui o acelerar que se sente na profissão e que em Portugal preocupa tanta gente e que aqui também preocupa muita gente, evidentemente, mas aqui está bastante mais à frente. Essa aceleração sente-se bastante mais do que se sente no caso dos médias, sobretudo das televisões portuguesas, não é? É curioso que nós íamos perguntar exatamente se os outros correspondentes de outros países tinham uma forma de trabalhar diferente, e já se vê então essa diferença pela... One Man Show, não é? Exatamente, o One Man Show. Sim, quer dizer, continuas a ter as equipas alemãs que continuam a ter um engenheiro de som, portanto as equipas não são compostas por 2 pessoas, são por 3 na base, portanto alguém que trata só do áudio, não é? Repórter de imagem e assistente de som ou engenheiro de som, se lhe quiserem chamar, não sei bem qual é que é a designação. É muito clássico ainda, com 3 pessoas, e depois a maior parte das equipas trabalha com 2 pessoas na televisão, mas há muita gente a trabalhar sozinha com o seu telemóvel e... enfim, acho que isso para mim, por exemplo, é uma dor de cabeça. Eu outro dia tive que fazer um
uma notinha de bastidores só. Tive que fazer um direto com o telemóvel, que não faço com frequência, até por uma questão de princípio. Eu acho que se existe o repórter de imagem e o jornalista numa equipa base de televisão, esse princípio deve ser respeitado. Eles existem por alguma razão, cada um tem a sua função muito própria. E, enfim, isto é também porque eu sou antigo. E a sua responsabilidade também muito própria. Eu não sei se tu és antigo, porque, olha, eu corroboro a tua opinião. Acho que para as coisas serem bem feitas, acho que ninguém faz bem tudo. Portanto, para as coisas terem o seu rigor, a sua qualidade. Certo, e os factos comprovam-no, porque quando eu fiz este direto para o telejornal há 15 dias, com o telemóvel, e o que é que aconteceu? Quando eu estava a peça anterior no ar, anterior ao meu direto no ar, portanto faltava 1 minuto e pouco para eu ir para o ar, e alguém me telefona, e portanto bloqueou-me completamente o sinal do telemóvel, da LiveView Smart, e eu fiquei em pânico, as pessoas da Regi em Lisboa ficaram em pânico, e lá acabamos por desenrascar a 20 segundos da peça terminar, e eu fui para o ar nervosíssimo, e acho que isso se notou em antena, o que nos leva a outra conversa sobre a questão dos diretos, mas só vamos lá se vocês quiserem. Para já, queria só arrumar esta parte das delegações, perguntando se tu tens um espaço físico para trabalhar. Sim, temos um excelente espaço físico que fica mesmo no coração do bairro europeu, nas traseiras do Conselho Europeu e a 50 metros da Comissão Europeia e a 200 metros do Parlamento Europeu, portanto fica mesmo no coração das instituições, um gabinete pequenino com 20 metros quadrados, que custa os olhos da cara, mas que é muito importante para o nosso trabalho, porque estamos mesmo no centro das coisas e com facilidade de nos deslocarmos a pé em 5 minutos a qualquer uma das instituições para fazer uma entrevista, para fazer uma reportagem, qualquer coisa, e sobretudo nos dias em que há grandes reuniões internacionais, como são as Cimeiras Europeias. Na próxima semana, quinta e sexta-feira, vai haver uma. Nessas Cimeiras Europeias a polícia bloqueia completamente todo o bairro europeu, portanto faz um perímetro de segurança onde só entra ou sai quem está devidamente identificado, e nesses dias nós estamos lá dentro porque temos esse espaço físico, esse escritório. Portanto é excelente, e sobretudo tiramos de casa. Eu tenho colegas que trabalham em casa e portanto estão sempre em casa. Eu tive essa experiência como muitos de nós durante a pandemia. E foi um tempo horrível, e portanto é muito bom ter esse espaço físico fora da nossa casa, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia te perguntar qual é o balanço que tu fazes destes 8 anos, já passaram 8 anos em Bruxelas? Na minha carreira foi muito positivo. Aprendi muito, desafiei-me muito e continuo a desafiar-me todos os dias. E desafiei-me numa altura em que eu começava a questionar o meu papel no jornalismo, na profissão e a vontade de mudar de vida e de fazer outras coisas. É um sentimento que não desapareceu completamente, devo confessar, mas deu-me o estímulo. Estes 8 anos deram-me o estímulo para eu me agarrar outra vez à vontade de fazer coisas e de vencer desafios, vamos lhe chamar assim. E acho que consegui. Eu tive também isto foi mais desafiador ainda, porque vocês lembram-se com certeza, quem estava aqui a representar a RTP antes de mim era o António Esteves Martins, que certo. Para muitos espectadores da televisão era o Senhor Europa na televisão, porque fez 30 anos de carreira em Bruxelas, não é? Ele tinha saído para uma outra função, entretanto reformou-se, mas eu vim com esse peso nos ombros de o substituir e de estar à altura disso. Ele, ainda te cruzaste com ele e ele deixou-te dicas, notas, passou-te o trabalho, a pasta? Falamos bastante. Não, ele já estava noutra função quando eu cheguei aqui.
Nós não nos cruzamos na RTP, portanto ele saiu da função antes de eu chegar, portanto houve ali um hiato de tempo em que a RTP não teve ninguém em permanência em Bruxelas e, portanto, mandava enviados especiais cada vez que acontecia alguma coisa aqui. Isto durou ainda alguns meses. Quando eu vim, eu já não apanhei o António na delegação da RTP. Apanhei o Pedro Escoto, que foi o meu primeiro repórter de imagem, que também estava aqui há muitos anos, há 15 anos, uma coisa assim, e que me ensinou muita desta rotina que é preciso aprender. Isto demora assim, à vontade, 1 ano até nós conseguirmos entrar nesta rotina, conhecer as pessoas, saber como é que as coisas funcionam, saber onde é que vamos buscar a credencial para entrar numa reunião, porque há um trabalho burocrático também muito grande. Mas que tem que ser feito. Mas que tem que ser feito e que é feito pela mesma pessoa. Quer dizer, eu aqui sou produtor, agenda, repórter, sou contabilista, porque faço também a contabilidade da delegação, que é uma coisa que eu odeio, nunca fiz na vida, sempre odiei as contas do IRS ao longo da vida, e cheguei aqui e tive que me deparar com uma folha de Excel com... Ai, olha a internet de Bruxelas. Caiu a ligação, Duarte. Estás-nos a ouvir? Agora estamos a ouvir. Podemos retomar a partir daí. Estou a ouvir. Portanto, estavas a falar da burocracia, não é? Exatamente. E da folha de Excel que encontraste. Isso. Vou retomar então um bocadinho antes. Portanto, eu aqui sou, além de correspondente, não é? De repórter, sou produtor, sou anotador, faço a agenda, faço a contabilidade da delegação, que é uma coisa que eu detesto fazer, mas com o fluxo de viagens que nós temos e despesas e não sei o quê, portanto é preciso fazer esse trabalho e, portanto, tudo isso, às vezes a minha família, as minhas irmãs que estão em Portugal, dizem-me, não te vejo há tanto tempo na televisão, o que é que tu andas a fazer? Eu trabalho todos os dias, só que nem sempre é para a antena, não é? E isto é difícil de explicar às pessoas, não é? Todo o trabalho, toda a carga burocrática que existe. Portanto, eu não me cruzei com o António nessa passagem de serviço, cruzei-me com ele quando nas funções em que ele estava, que era de assessor de imprensa e de porta-voz da representação permanente de Portugal junto da União Europeia, e cruzamos muito durante o tempo em que ele esteve, até à presidência portuguesa. Trabalhamos muito em conjunto, mas em funções diferentes. Ia-te perguntar agora, se não fosses correspondente em Bruxelas, já disseste que o concurso começou com Bruxelas e Paris, com essa hipótese, mas seria Paris ou tu tens no mundo outra ambição? Se não estivesse aí, onde é que gostarias mesmo de estar? Em Braga. Correspondente. É a terra onde vivo, em Portugal e onde tenho a minha mulher e, portanto, sim. Fica a dica para a RTP, correspondente em Braga. Vamos lá, Duarte Valente. Isso. Aliás, há um projeto antigo da RTP de ter um correspondente em cada capital de distrito, um projeto que tem vindo a ser adiado e que eu acho que era interessante pôr em prática, e Braga tem aqui um candidato, sim. Uma das nossas questões... diz, Duarte. Não, de resto não tenho assim nenhuma ambição. Eu gostava muito... Paris é talvez por ter sido a primeira cidade a primeira capital fora de Portugal que eu visitei na vida, a primeira vez que viajei para o estrangeiro. Paris sempre esteve muito presente no meu imaginário, já fui algumas vezes lá ao longo da vida e sempre encanta-me sempre de todas as vezes que lá vou. E talvez fosse por isso que eu tinha essa ideia de Paris, mas não tenho ambição nessa área neste momento. Acabas de dizer que Braga. Que tens a tua esposa em Braga. Uma das nossas questões era isso: se ser correspondente obriga a este afastamento de família e amigos, ou se há, por exemplo, hipótese de se transitar para estas capitais com esposa e filhos?
Sim, há muitos casos desses. Tenho muitos colegas portugueses e estrangeiros que têm cá a família e que se radicaram cá. Agora, eu vim por 2 anos, o meu contrato inicial com a RTP era por 2 anos e a minha ideia era ficar 2 anos, experimentar, ter a experiência de correspondente e ir-me embora. Ao mesmo tempo, a minha mulher é professora universitária na Universidade do Minho e tem a sua carreira e, portanto, não lhe podia pedir que deixasse a sua carreira para trás para me seguir, não é? Só que, entretanto, fui ficando. Aquela ideia inicial de que Bruxelas é a 2 horas de avião do Porto e que eu podia vir com alguma frequência também se foi esbatendo, porque comprei muitos bilhetes de avião que depois não cheguei a usar porque tive que trabalhar nos dias em que era suposto viajar portanto, isso foi-se perdendo e a ideia de que é possível manter para sempre uma relação à distância não me agrada, nem a mim nem à minha mulher, e portanto em breve eu espero regressar a Portugal para fazer outras coisas. Correspondente em Braga, por exemplo. Correspondente em Braga, vamos deixar aqui mais uma vez a dica. O teu trabalho tão próximo do Parlamento, dos políticos europeus, mudou a tua forma de olhar para estes políticos e para o trabalho da União Europeia? Sim. Sim, as pessoas não fazem ideia do quanto da vida delas, do dia-a-dia delas, depende das decisões que são tomadas em Bruxelas. Não têm nenhuma ideia disso. Se tivessem essa ideia, com certeza participariam mais nas eleições europeias. Correto. E temos aí umas à porta. Temos aí umas à porta que vão ser muito importantes, porque vão determinar também o rumo que a Europa pode levar nos próximos anos. Nós tivemos agora uma surpresa nas eleições legislativas, com a subida dos partidos, do partido mais radical do sistema político português e há uma tendência para isso ser replicado a uma escala muito maior nas eleições para o Parlamento Europeu. E, portanto, há também por isso uma expectativa muito grande em relação ao que vai acontecer. Mas a ideia de que ninguém trabalha em Bruxelas, de que os eurodeputados estão lá a ganhar grandes salários e fazem muito pouco, de que os políticos portugueses vêm aqui para passear, essa ideia é completamente errada, porque efetivamente as decisões, muitas das decisões que são tomadas em Portugal são tomadas primeiro aqui. Muitas das decisões que são tomadas em Portugal têm que ter o aval da Comissão Europeia e do Conselho Europeu para poderem passar em Portugal. Portanto, Bruxelas é um sítio decisivo para toda a gente que vive dentro da União Europeia. Eu não resisto a dar... E essa consciência não existe. Eu não resisto a dar um exemplo, até porque, e falaste nas legislativas, é verdade, existem partidos negacionistas, por exemplo, das alterações climáticas. Nós em Portugal, como sabemos, vivemos uma situação de seca. Isto para chegar a uma coisa que se chama Lei Quadro da Água Europeia, uma lei europeia para todos os países membros, Estados-membros, que impediu, por exemplo, na década de 90, a Espanha de fazer transvases como estava planeado. Portanto, a maior parte dos nossos rios tem nascente espanhola e nós só recebemos água e só isso está regulado por esta lei quadro que nos permite que a seca cá não seja ainda mais severa. Portanto, fica só aqui, não resisti a dar este exemplo, porque acho que tens toda a razão. Agora tens que replicar vezes todos os assuntos, não é? Isto é só um assunto. Certo, agora a questão ligada à questão climática, à questão da agricultura também, da necessidade dos agricultores verem salvaguardado o seu modo de vida e de que forma é que isso é compatível com a proteção das alterações climáticas, não é? Tudo isto leva a uma discussão que é complicada do ponto de vista de produção legislativa, do ponto de vista do equilíbrio entre as necessidades de uns e a necessidade de não acabarmos com o único planeta que temos, não é? Portanto, tudo isso é discutido em primeira mão aqui, não é? E depois aplicado
É por isso que há uma série de diretivas europeias que depois são transpostas para a lei portuguesa, e quando nós achamos que isto é só que a produção de leis se faz apenas na Assembleia da República, não, muitas delas são apenas transposições e adaptações de legislação europeia que tem que ser aplicada em Portugal também. Certo. Qual foi o evento que mais te marcou desde que estás há 8 anos em Bruxelas? Qual foi aquele que teve mais peso para ti? Sabes, é tanta coisa que eventualmente uma cimeira que aconteceu em Roma, na passagem na comemoração dos 60 anos do Tratado de Roma, que deu origem à União Europeia, talvez pelo simbolismo tenha sido mais impactante, digamos assim. Enfim, mas eu fiz as últimas eleições europeias aqui também. Enfim, não sei dizer. É tudo, não há nada que tenha sido. Repara, para a maior parte das pessoas isto é tudo muito chato, não é? Eu muitas vezes tenho muita dificuldade até em fazer compreender aos editores com quem trabalho em Portugal a importância de determinado assunto ou de pôr determinado assunto europeu Na agenda. nos alinhamentos, não é? Porque as pessoas acham que isto é tudo muito aborrecido, muito chato, muito cinzento, por muito que se tente, é verdade que há coisas a que não se pode fugir nesta chatice, mas é uma chatice que é determinante para a vida das pessoas e é isso que é preciso que compreendam, não é? Portanto, há uma sucessão de eventos que têm a sua importância e o seu impacto, enfim, quando o Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo, eu já não apanhei o Durão Barroso como presidente da Comissão Europeia, mas quando a grande figura que eu apanhei aqui portuguesa foi o Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, é evidente que isso é importante para nós e agora, enfim, especula-se muito sobre o futuro do ainda primeiro-ministro António Costa, do futuro europeu dele, que está preso por fios pela justiça, saber se ele vai ou não ser indiciado de alguma coisa no processo influencer. Enfim, ele é um candidato com fortíssimas possibilidades, se conseguir ser candidato, enfim, se dissiparem as dúvidas sobre o caso de corrupção que na Europa. É verdade que em Portugal os políticos insistem muito que não há corrupção, é prevaricação, mas se formos pela Europa fora e se lermos os jornais internacionais, na verdade aquilo que se passou em Portugal foi um caso de corrupção e, portanto, isso é uma palavra que pesa muito no currículo de qualquer político, não é? E ainda bem. Exato, como deve ser, não é? Nós temos aqui umas perguntas que foram enviadas por um convidado da nossa anterior temporada do Engana-me que eu gosto, que é um colega teu, realizador de informação, o Vasco Josué. E vamos colocar... Já estou a ver o que... Eu não sei se estás preparado, porque nós pedimos ao Vasco, olá Vasco, um abraço para ti e obrigada, agradecer-te. Nós pedimos uma questão, mas parece que não é bem assim. Vamos ouvir. Olá, Duarte Miguel, o nosso valente de Bruxelas. Como estás? Espero que tudo decorra pelo melhor. Seja bem-vindo ao Engana-me que eu gosto, e eu que fui convidado para te colocar uma questão, acedi a esse desafio e vou então colocar-te não uma, mas talvez 2 ou 3. Já sabes que eu sou um mãos largas. Então, a primeira pergunta que eu te queria colocar, que eu gostaria de te colocar, é a seguinte: em que medida a tua experiência anterior, tanto em Coimbra como depois no Porto, em funções diferentes, ora na redação, ora na coordenação, foi mais ou menos relevante para o novo desafio que abraçaste de há uns anos a esta parte, de ser o nosso correspondente da televisão em Bruxelas? E também em que medida essa tua experiência anterior vivida aqui foi
Nesta altura já podes fazer um balanço desse teu trajeto, ou em que medida essa experiência anterior, perguntava eu, te permitiu avaliar de forma diferente aquilo que é o trabalho de quem está no exterior e de quem está no interior da estação? Esta é a primeira pergunta. E vamos responder a esta primeira questão. Que na verdade são duas. Exatamente, sim. Sim, o Vasco é uma pessoa que eu tenho como amigo e, portanto, ele conhece-me bem e sabe que perguntas é que há de fazer, não é? Portanto, é preciso fazer esse disclaimer. Aliás, eu tenho só uma observação muito rápida sobre a entrevista que ele nos deu, quando falou, que eu fui ouvir também, porque estava Obrigada. Curioso de saber o que é que ele dizia. Ele diz uma coisa engraçada sobre o papel do realizador na regi. Bom, ele diz que quem manda numa regi é o realizador. Isso é um bocadinho relativo. Pode ser contestado. Eu acho que é o coordenador que manda, mas enfim, é uma guerra antiga. Sobre esta questão, o facto de eu perceber como é que a máquina funciona na redação principal, faz-me perceber também as necessidades e a forma como eu tenho que fazer o meu trabalho aqui. Por exemplo, 99% das reportagens que eu envio têm que passar pela legendagem. Se eu não souber que entre chegar à redação e ser emitida, a reportagem tem que passar por um circuito que é o da assistente de informação, tem que ir à legendagem e só depois é que tem que ser outra vez carregada na regi e depois é que pode ser emitida. Portanto, isto é um processo que pode demorar meia hora. Essa pode ser a diferença entre a reportagem ser emitida ou não ser emitida, não é? Porque não chegou a tempo. Pode ser a diferença entre o coordenador ter o alinhamento dele direitinho como fez, ou então ter que baralhar as contas todas ao coordenador e ele ter que dar ali uma volta para a minha reportagem poder entrar, não é? Portanto, isto tem a ver com a experiência que eu tenho de coordenação durante muitos anos, não é? Vamos então escutar a segunda. A segunda pergunta que eu gostava de te colocar é de resposta fácil também, tal como a primeira. E tu já sabes, quero respostas sinceras, porque, não nos enganes, que nós não gostamos. Neste momento, tu tens mais saudades do rebuliço da redação e do português da regi, ou tens mais saudades das fantásticas sobremesas da Maria José? Diz-me uma coisa, a Maria José que o Vasco fala é a Maria José da cantina? A Eu acho que sim. A Maria José da cantina, sim. Da cantina da RTP, em Vila Nova de Gaia. Sim. Para quem eu era o menino Duarte. Sempre fui o menino Duarte ao longo da vida. Não sei se ainda serei agora quando regressar. Ia voltar. Mas sempre fui. Nem sei se a Maria José ainda está na cantina da RTP. Ainda está e delicia as pessoas da cantina com as suas sobremesas. Eu só olho. Maravilhosas sobremesas. Não conheço cantina nenhuma e até muitos restaurantes na Europa inteira que tenha sobremesas de qualidade da Maria José. Tenho saudades do rebuliço da regi, tenho. Eu tenho um problema grande que é, o Vasco falou aí simpaticamente do português. Eu sou do Porto, eu nasci na Sé do Porto, nunca vivi na Sé, mas nasci na Ordem do Terço, na Sé. E, portanto, acho que o tempo em que estive na Ordem do Terço, que foram talvez 24 horas, absorvi aquilo tudo que se faz, que se diz intramuralhas, não é? E depois levei-o para a vida. Eu sou muito desbocado. És desbocado por causa do calão, é isso? Desculpa. Do calão, sim. Uso muito calão, uso muito palavrão. E nas situações de stress é quando isso vem mesmo ao de cima. E eu acho que eu não ia conseguir entrar numa regi hoje
e dizer as coisas que dizia há 10 anos quando entrei numa regi para coordenar um jornal pela última vez, porque ia ter não sei quantos processos disciplinares em cima, porque as coisas mudam e mudam bem. E as equipas que trabalharam comigo, o Vasco fez parte de muitas delas, acho que todas elas percebiam muito bem a minha filosofia. Eu era capaz de dizer os maiores impropérios durante uma hora de jornal, mas as pessoas que sabiam que aquilo era da boca para fora, era só para tentar manter ali alguma concentração, até alguma motivação, se calhar da pior maneira, para as equipas. E eu acho que pode ser presunção, mas na generalidade as pessoas gostavam de trabalhar comigo porque sabiam que o ambiente era aquele. Hoje em dia não sei se isso é possível, porque as coisas mudaram muito e eu sou, neste aspecto é que eu sou mesmo antigo no jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar numa redação havia bullying, não é? Quem entrava de novo era alvo de partidas, de coisas que os mais velhos faziam como forma de integração no grupo, não sei, enfim. Isso hoje é considerado bullying, não é? Dizer um palavrão na regi, numa equipa de 10 pessoas, é ofensivo, não é? Eu compreendo isso tudo e, portanto, não sei se conseguiria, eu teria que me moderar muito, mas não era eu já. Mas tenho saudades, sim, respondendo diretamente, tenho saudades. Mas sim. mais da regi do que das sobremesas da Maria José? Mais da regi. Apesar de adorar as sobremesas da Maria José, tenho muitas saudades do ambiente de uma regi, do stress de uma regi. Sim, ok, vamos então à última pergunta do Vasco. Vamos ouvir. A outra. Terceira e última pergunta. Nesta altura, estás a pensar voltar a Portugal e ao Porto? Sim ou não? Se sim, porquê? E se não, também porquê? Espero ver-te em breve. Obrigado pela tua participação no Engana-me que eu gosto e recebe um abração. Ele já parece nosso sócio aqui no Engana-me. É o terceiro elemento. É o nosso terceiro elemento. E então, é pergunta que não quer calar, não é? Já há bocado tinhas dito que... Não percebi. A pergunta que... Que não quer calar é saber se tu tens vontade de voltar. Sim. Respondendo sim ou não, é sim, vou voltar. Estou numa fase de formalização dessa vontade com a empresa, porque acho que 8 anos são, enfim, detesto usar expressões estrangeiras, mas os ingleses têm uma que eu acho que não consigo traduzir da mesma maneira em Portugal, que é been there, done that, não é? Já fiz minha missão. Como vos disse no início, isso era quando eu entrei na profissão com 20 anos, era isto que eu queria fazer da vida, nunca consegui já depois de ter feito tudo o que havia para fazer em televisão. Portanto acho que a minha função aqui está cumprida, vou voltar, não sei se vou voltar para o Porto, se vou voltar para outro sítio, se vou voltar para a informação, se vou voltar para outra função, não sei, vou colocar isso à empresa, mas geograficamente vou voltar para Portugal, sim. Se houver a delegação de Braga, mais uma vez pela terceira vez, não considerem isto pressão, os senhores da administração da RTP. Que estão a ouvir este podcast. Se houver uma delegação, eu farei com muito gosto e levarei tudo aquilo que consegui adquirir ao longo destes anos para essa delegação e trabalharei com o mesmo empenho. Por falar em diferentes experiências que já tiveste na tua carreira como jornalista, tu referiste-nos no nosso questionário prévio a cobertura da Guerra do Golfo em 91 como algo que te marcou. Trabalhar num cenário de guerra será o cenário de maior pressão e o maior desafio para um jornalista. Sim, na verdade a Guerra do Golfo não foi o cenário de guerra onde eu trabalhei com maior pressão. Eu sentia mais isso na Guerra dos Balcãs, 2 ou 3 anos a seguir, quando estive na fronteira entre a Croácia e a Jugoslávia, entre a Croácia e a Sérvia, na ex-Jugoslávia.
Aí sim era uma guerra bastante mais sem lei nem ordem, e portanto era mais arriscado e a pressão era maior. Agora, a Primeira Guerra do Golfo foi a minha primeira experiência internacional. Eu tinha viajado muito pouco, tinha 21 anos, tinha viajado muito pouco no estrangeiro, e de repente surgiu a oportunidade de ir para Israel, ainda sem se saber que a guerra ia começar, e eu sou apanhado em Tel Aviv, sozinho num quarto de hotel, quando cai o primeiro míssil iraquiano, enfim, a 2 ou 3 quilómetros do hotel onde eu estava. Toda a gente achava que o primeiro ataque ia ser feito a Jerusalém, e portanto mesmo os jornalistas portugueses e a maior parte dos jornalistas internacionais estavam em Jerusalém, e eu tinha ido para Tel Aviv porque o patrocinador da minha viagem na altura, houve um mecenas que patrocinou a minha viagem, e ele tinha interesses em Tel Aviv, e portanto foi para lá que eu fui. E, portanto, sim, quer dizer, de repente há todo um mundo que se abre, não é? Eu trabalhava para uma pequena rádio local de Matosinhos, a Rádio Atlântico. Como era o único jornalista português que lá estava, cheguei a fazer crónicas ao telefone para a RTP, na altura, falar para o telejornal, falar para as principais rádios portuguesas, e portanto isso, além de ter sido uma experiência extraordinária para quem tem 20 anos, abriu-me também depois as portas para a minha carreira, não é? E portanto sim, por isso é que foi a experiência mais marcante que eu tive até hoje. Não foi a mais perigosa, mas foi a mais marcante. E qual foi a mais perigosa? Agora que também queremos ouvir, se puderes contar essa história. Não, acho que foi mesmo nos Balcãs, em que eu fiquei numa pequena cidade na fronteira entre a Croácia e a Sérvia, Osijek, que era uma cidade operária importante, e eu fiquei num pequeno hotel ao lado do campanário da igreja. E, portanto, esse campanário, a torre da igreja, servia para os soldados sérvios apontarem os morteiros e dispararem contra a cidade. E, portanto, a probabilidade de um morteiro cair no hotel onde eu estava era gigantesca. Aliás, o hotel não tinha vidros, não tinha janelas, a parede em frente à janela estava cravejada de estilhaços que tinham rebentado ali, tinham explodido ali. Portanto, foi aí que eu senti que realmente a vida humana é muito frágil nessas situações, não é? Mas lá está, na altura eu arriscava porque era um bocadinho inconsciente. Hoje, se calhar, já não arriscava da mesma maneira, e eu já não faço nada desse género há muitos, muitos anos, e não sei se hoje teria coragem para fazer o que fiz na altura. Sim. Também tiveste coragem para coordenar o Jornal da Tarde durante 15 anos. Explica-nos esta função de coordenador. Nós já ouvimos uma parte da explicação através dos olhos do Vasco Josué, mas para um coordenador, quais são os stresses, os pontos mais estressantes entre dirigir o alinhamento de um jornal? O Jornal da Tarde tem uma especificidade muito, muito grande, que o Vasco também na entrevista que deu se referiu, que é ser feito num espaço muito curto de tempo, não é? É um jornal que vai para o ar à 1h, com a atualidade do dia, com uma quantidade de peças feitas ao longo da manhã, portanto, tudo material novo, ao contrário do que acontece em muitos dos jornais da concorrência, que pegam em muito material que vem do dia anterior, dos telejornais da noite. A característica do Jornal da Tarde, sobretudo na altura, era ter muito material novo. E, obviamente, que isso provoca um stress adicional, que é preparar 20 peças de jornal, ou 20 e tal peças de jornal, em 4 horas, basicamente, não é? Esse é o principal stress. E depois priorizar essa informação de acordo com a tua audiência, não é?
a audiência dos jornais da hora do almoço é muito diferente da audiência dos jornais da noite, dos telejornais. É uma audiência que muitas vezes até está a olhar para a televisão, mas não está a ouvir o que está a ser dito, não é? Muito mais visual do que a visualização completa que se tem num telejornal quando se está sossegado em casa. E, portanto, tudo isso tem que ser tido em conta quando formas o teu alinhamento. E depois é garantir que esse alinhamento, ao longo da manhã, vai evoluindo de acordo com a tua expectativa, sobretudo as peças de abertura, que são normalmente as mais importantes e são as últimas a ficar prontas, não é? Porque são aquelas que são mais em cima da hora, são aquelas que exigem mais do jornalista que a está a fazer e, portanto, garantir essa evolução ao longo da manhã era o mais complicado. Eu tinha uma rotina engraçada com o realizador do jornal e às vezes com a assistente ou então com o jornalista que estivesse a fazer as primeiras peças ou a peça de abertura, que era às 11 da manhã parávamos, íamos tomar um café à máquina ali ao lado da redação, falávamos um bocadinho, víamos como é que as coisas estavam a fazer, dizíamos uns disparates para aliviar um bocadinho a pressão e voltávamos ao trabalho muitas vezes com ideias frescas, com ideias novas ou com uma noção de como é que o trabalho estava a decorrer, não é? Mas estes cabelos brancos que os espectadores ou que os ouvintes não veem, muitos destes cabelos brancos vêm dessa altura, de tentar juntar as peças do puzzle de uma forma coerente. Vou-me gabar outra vez, vocês desculpem, mas na altura em que eu estava a coordenar o jornal era líder da audiência, na hora do almoço. Hoje, infelizmente, não é, por variadas circunstâncias. Há mais concorrência, a concorrência despertou para o jornal da hora do almoço, que na altura não havia essa consciência da importância do jornal neste horário, mas isso saía do pelo de todos nós, não é? E do Vasco também, com quem fiz vários jornais, também nessa altura acontecia isso. E é isso também que me faz, voltando um bocadinho atrás, ter saudades da Regi, não é? Da adrenalina da Regi, depois daquela descarga quando a tensão baixa, é quase viciante, não é? Quase viciante. E essa, quando a tensão baixa, está merecida a sobremesa da Maria José na cantina, não é? Isso. Que é para justificada. Estamos mesmo a precisar de açúcar, é mesmo isso, estamos mesmo a precisar de bom açúcar, isso. Adoro, diz-nos uma coisa, uma curiosidade que nós temos. Há algum erro que os jornalistas cometam com frequência que te irrite profundamente? Um erro... Pode ser algo que dizem, ou na postura, não sei. Eu cometo muitos erros, não é? Também, há uma coisa que eu tenho, uma consciência que eu tenho, que eu acho que muitos jornalistas de televisão não têm, que é o quão expostos nós estamos numa situação de direto. Eu gosto muito de reportagem, gosto muito às vezes de colocar alguma ironia nos meus textos em determinados assuntos e isso. Gosto muito de trabalhar o material e acho que ainda hoje me tremem as pernas muitas vezes quando tenho que estar em direto a falar de assuntos que não domino completamente. Às vezes também acontece os pivôs lançarem-nos rasteiras, tipo, nós combinamos uma passagem para direto, uma forma de nos lançarem no direto e depois passo lá a saber porquê. Quando isso acontece, não é nada daquilo que combinamos e temos que dar a volta. E muitas vezes isso, quando são assuntos muito específicos, coloca o pivô numa situação também complicada, porque ele não sabe sobre o que está a falar, sabe ainda menos do que nós, não é? Porque está fechado na redação. E às vezes, para não desmentir o pivô, nós temos que fazer um flick-flack à retaguarda, isso, mas uma grande volta às vezes, e portanto tudo isso coloca-nos numa situação que eu considero que é muito frágil ainda hoje. Já fiz muitas horas de direto em muitas circunstâncias, mas
E depois em televisão é assim, tu podes fazer 30 anos de coisas bem. Se o último minuto que fizeres for uma cagada, desculpem-me a expressão, é isso que vai ficar para a tua vida, é isso que as pessoas vão apontar. Então agora com a crueldade que existe nas redes sociais, enfim, destroem-te num instante, não é? É verdade. Felizmente nunca me pus numa situação dessas, mas eu tenho colegas que adoram estar em direto e pedem para ir fazer o direto, e estar e fazer, e não sei o quê, haja notícia ou não haja notícia. Eu acho que é a situação mais frágil que existe e, portanto, eu evito ao máximo isso, sim. Só sem fugir à pergunta em 10 segundos, acho que o que me irrita mais é o repórter que explica às pessoas aquilo que elas acabaram de ouvir como se as pessoas não conseguissem perceber por elas próprias. E que, basicamente, repetem a mesma coisa que o entrevistado acabou de dizer. Acho que não é preciso, ele disse, está dito, a interpretação fica a cargo das pessoas e não é preciso estar a repetir isso. Muitas vezes tens isto replicado, várias vezes tens o entrevistado diz uma coisa, o repórter repete e depois o pivô repete aquilo que o repórter disse. Eu acho que isso é colocar as pessoas num patamar, o espectador num patamar que ele não merece estar. Também nos disseste no questionário que nós te enviamos que para ti os primeiros 20 minutos dos telejornais são de facto os mais essenciais. Sim. Então porquê é que nós andamos a levar aqui com telejornais às vezes de 2 horas, não estou a falar no caso da RTP, mas nacionais, canais privados que vão das 8 da noite praticamente às 10? Isso é uma boa pergunta para vocês convidarem um diretor de um canal qualquer e pedirem-lhe para explicar isso, que eu gostava de ver como é que ele sai. Os jornais no centro da Europa, os telejornais no centro da Europa têm meia hora. E as pessoas não são menos informadas por causa disso. Agora, aquilo que são as hard news, não é? As notícias do dia, as notícias da atualidade, saem naquela meia hora e são priorizadas de uma forma bastante fiável e bastante fidedigna em relação à realidade. Agora, depois não entra nessa meia hora, não entram grandes reportagens, não entram análises e comentários longuíssimos sobre tudo e sobre nada, sobre pessoas que sabem o que estão a dizer e outras que não sabem o que estão a dizer. Portanto, às 7h30 ou às 8 horas da noite, quando os jornais vão para o ar, é isso que as pessoas estão à espera. Depois, tudo o resto são programas que existem na mesma. Existem programas de grande reportagem, existem programas de investigação, existem programas de debate, mas que estão fora dos jornais. Não faz sentido não colocarmos tudo em 2 horas de noticiário, não é? Mas isso faz parte dos mistérios. Quer dizer, na verdade eu tenho a minha visão sobre isso. Acho que não é um mistério, acho que é dentro daquilo que é a produção de televisão, a informação é o que é mais barato e, portanto, normalmente é aquilo a que os programadores recorrem, porque dentro dos recursos que têm e do tempo que têm para ocupar de antena, se puseres 2 jornais, um jornal de 2 horas, estás a fazer menos meia hora de novela que custa 10 vezes mais do que um telejornal, não é? Sim, e sobretudo a parte dos comentadores, não é? São 2 pessoas ali sentadas e que às vezes ficam horas a comentar e lá está, é um tipo de televisão barato, sim. Nós tivemos um bom exemplo disso agora nas legislativas, em que eu segui com atenção, quer por obrigação profissional, quer por interesse, os debates que se foram fazendo. E como eleitor eu nunca saí esclarecido desses debates, porque se dizia tudo isso ao contrário. Não estou a falar dos debates políticos, estou a falar dos comentadores que depois debatiam aquilo que os políticos diziam, não é? Isso serviu mais, na minha opinião, para lançar a confusão do que para esclarecer quem quer que seja. Nós, antes de passarmos à ronda de perguntas rápidas, acho que se impõe falar atualmente na crise do jornalismo. Ainda tivemos esta semana a greve dos jornalistas, algo que não acontecia há 40 anos.
como é que tu vês este jornalismo atual e os desafios que se impõem não só na questão da precariedade laboral, mas também na questão que estávamos até a falar, não é? Dos conteúdos, dos formatos. Como é que tu encaras o jornalismo hoje em dia? Pois sim, isso tem que ser repensado de uma forma que eu não sei, eu não conheço a fórmula, não é? Agora, acho que nós estamos a fazer uma coisa errada, que é, estamos a ir atrás das redes sociais. O recuo que o bom jornalismo precisa para ser feito, o tempo que o bom jornalismo precisa para ser feito, não existe atualmente. E nós não podemos vencer o jornalismo no campo das redes sociais. O jornalismo não pode vencer as redes sociais na sua rapidez, na sua falta de mediação, da insensatez de muitos comentários e das fake news, se quisermos, no extremo, como os partidos com responsabilidades no arco do governo não podem vencer os populistas no seu próprio jogo, como... Bom, não sei. Isto é, nós não podemos ir atrás do que é fácil, não é? É muito fácil alguém escrever qualquer coisa, verdade ou mentira, inventado ou não, numa rede social, e isso fazer o seu caminho depois e chegar a não sei quantas centenas de milhares de pessoas. E é isso que nós temos que desmontar. Acho que o caminho do jornalismo é precisamente o caminho mais conservador, que é o da mediação da notícia, dos factos, de desmontar aquilo que existe nas redes sociais. Agora, isto é fácil? Não é fácil, custa dinheiro, custa. Por isso é que há enfim, por isso é que nós temos o serviço público de televisão também, que é pago por toda a gente. Nem todos querem. Certo, nem todos querem, porque se calhar não há... Não conseguem ver a distinção entre aquilo que é feito no serviço público de televisão e nos outros meios privados. Mas essa distinção tem que ser aprofundada. Eu acho que o caminho é esse, é não irmos todos atrás do mesmo e mantermos a nossa... Enfim, o serviço público de televisão, de rádio, nas agências de notícias, tem que liderar o caminho. Tem que apontar o caminho, tem que ser um farol da realidade e tem que se aproximar das pessoas, na minha opinião. Nós vivemos um bocadinho todos numa bolha, não é? Muitos de nós em várias bolhas na sociedade, a bolha do nosso trabalho, a bolha da nossa família, a bolha dos nossos amigos, que não é igual para toda a gente. E nós temos que nos abrir, que nos libertar um bocadinho destas bolhas em que vivemos. É engraçado que o Germano Silva, num programa que eu sigo com bastante atenção, achei que vocês me iam perguntar sobre exemplos de programas que devem ser vistos. Vamos na nossa pergunta, vamos já a seguir, então não revele já. Não, mas deixa-me só dizer isto então sobre o Germano Silva, que entrou no último Primeira Pessoa. O Germano Silva, para quem não, para a geração mais nova, é um decano, é um senador do jornalismo, é uma pessoa que conhece muito o Porto e, portanto, é uma referência para muitos jornalistas ainda da minha geração. E ele dizia que esta crise do jornalismo e sobretudo da imprensa escrita tem a ver com o facto de se terem afastado das pessoas. Os jornais tornaram-se desinteressantes e se tornam desinteressantes para as pessoas, são irrelevantes para as pessoas. Se elas conseguirem na sua página do Instagram ou do Facebook ou do TikTok ter coisas que não conseguem ter nos jornais, elas vão preferir isso, não é? E portanto é este das palavras de um velho sábio pré-internet pode estar o segredo para vencer na era da internet. Exatamente, foi uma boa referência. Vamos então à ronda de perguntas rápidas. Esta é a pergunta 1000 ciclos. Qual o teu guilty pleasure televisivo? Pois eu gosto de reality shows.
confesso. Não de todos, não gosto do Big Brother e não sei o quê, mas, por exemplo, Masterchef, qualquer que seja ele, eu vou atrás. E o das crianças? Depois há uns sucedâneos, depois o das estrelas, o das criancinhas, não sei o quê. Isso não acho piada, porque eu também quero aprender alguma coisa. Eu gosto de cozinha, gosto de cozinhar, gosto de comer e, portanto, gosto de ganhar alguma coisa com isso também. E depois há uma coisa que tem a ver, que é completamente irracional em mim, que eu não consigo explicar, mas que me seguiu a vida toda, que é as coisas que têm a ver com o selvagem, com o desafiar-se a si próprio. Há um reality show americano que é o Alone, que entretanto foi replicado em vários hemisférios, em várias geografias, também no norte da Europa, etc. E eu acho extraordinário como é que alguém pode viver 100 dias sozinho, apenas com um machado e um arco e flecha no Alasca profundo. Quer dizer, acho isso maravilhoso e vejo... vejo tudo também. Tudo. Vamos então agora à pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? Eu acho que os programas de grande reportagem internacionais, quando eu era mais novo, quando estava a começar a profissão, eu via muito a TVE, na zona do Porto via-se muito a TVE antes de existirem as antenas parabólicas, porque havia aí um cambalacho qualquer com repetidores de transmissores e não sei o quê. Então eu conseguia ver com muita chuva ainda algumas coisas da TVE. O Informe Semanal, que é um programa que ainda existe até hoje, que deve estar há 40 anos no ar, aquele formato, que é um programa de grande reportagem semanal da televisão espanhola, que me chamou muita atenção para os grandes formatos de informação e para o jornalismo de investigação. E depois há um outro francês que eu comecei a seguir mais tarde, que também ainda existe e que também tem décadas de existência, que é o Envoyé Especial, que é um programa também de investigação que já deitou governos abaixo em França. São formatos que me marcaram muito e que me deram vontade de fazer igual. E te levaram à profissão, não é? Sim, sim, isso sem dúvida. Boa. Vamos então agora à pergunta share. O que recomendas ver na televisão? Pode já falar do primeira pessoa, não é? Logo, sim, o primeira pessoa é um formato engraçado, porque pega na Fátima Campos Ferreira, que é uma pessoa que nós estamos habituados a ver também há 30 anos na televisão. Acho que ela começou com 6 ou 7 anos a fazer aquilo. Está desde sempre na televisão. Eu gosto muito da Fátima, mas depois tem uma equipa de produção de gente muito nova, e a junção destas duas visões do que é a televisão, mais os convidados extraordinários que são retratados, e tudo isto num programa curto, aquilo não tem meia hora sequer, acho eu, portanto torna um programa muito interessante de ver, e é à borla completamente na televisão pública, no serviço público de televisão, na RTP. E depois eu vejo sobretudo formatos nas plataformas, não é? De streaming? Sim. O que eu consumo de televisão tem sobretudo a ver com isso, com séries. Comecei a ver esta semana uma série que a minha mulher me disse que era muito boa. Ela foi ao engano. A minha mulher gosta de séries históricas e de coisas ligadas à aristocracia britânica e tal. Então houve uma série que lhe chamou a atenção na Netflix, o The Gentleman, que é conta a história de um duque que morre e que deixa a sua fortuna aos sucessores, mas depois aquilo tem um enredo engraçado. E eu comecei a ver esta semana e realmente é surpreendente. E eu sou capaz de ver assim uma série num fim de semana, se não tiver nada para fazer, levo a série toda de início a até fim. ao fim. Que vida Sim, santinha, esse fim de semana bom. Não, é a vida de quem está sozinho fora, não é? Eu, se estiver em casa em Portugal com a minha mulher, vamos passear e a televisão fica. Mas a verdade, estando sozinho,
a vida de uma pessoa que vive no estrangeiro sozinha não é só glamour, às vezes também ficamos um bocadinho sozinhos, e eu gosto destes momentos em que posso fazer o que me apetece, quando não tenho coisas para falar com gente interessante como vocês, vejo séries. Vamos à última questão, que é a pergunta zapping. Qual o futuro que vês para a televisão? Esta é a pergunta de $1 milhão, não é? Sim. De vários milhões de dólares, eu acho que quem descobrir essa fórmula vai ficar rico, não é? Eu acho que nós não podemos, quer dizer, não podemos ir atrás acho que já falei um bocadinho sobre isso, não é? Não podemos ir atrás das redes sociais, não podemos ir atrás do streaming, que tem capacidade de fazer coisas que no mercado televisivo como o português, que é muito curto em publicidade, em audiências, não é? Há todas essas especificidades de um país como Portugal, que tem um mercado publicitário que é curto, que tem uma audiência que é curta para esse mercado publicitário, em que os custos de produção são grandes por causa disso mesmo, porque o mercado é curto e não há financiamento. Portanto, eu acho que é preciso efetivamente pensar algumas coisas que se foram deixando de fazer e que se foram experienciando e que não resultaram, mas que se insiste nisso. Por exemplo, há quanto tempo é que vocês não veem um filme num canal generalista? E eu pergunto-me isso às vezes. Em qualquer um dos 3 canais generalistas ou dos 4 canais generalistas, há quanto tempo é que vocês não veem um filme tirando o Sozinho em Casa na altura do Natal? Não é? Sim. Porquê que a RTP e as televisões portuguesas deixaram de transmitir filmes? Os canais locais que eu vejo aqui na Bélgica, vejo muitos canais franceses também, continuam a transmitir filmes. À quarta-feira à noite, a televisão francesa, na generalidade, tem um filme. Isso não custa mais dinheiro, com certeza, não é? Sim, e nós tínhamos isso no privado, ao sábado e ao domingo à tarde. Sim, e mesmo eu sou da RTP dos anos 90, em que julgo que era à terça ou à quarta, que havia sempre também a noite de estreia, era assim. À quarta-feira, era à quarta. Isso, exatamente. Era o dia em que nós nos sentávamos e era permitido dormir até mais, não é? Ir para a cama um bocadinho mais tarde, porque íamos ver o filme. Certo. Não, e depois é assim, o que é que acontece? Toda a gente faz igual. Se pensares agora no que é que tu tens como oferta televisiva aos fins de semana à tarde, são programas de gente aos pulos com música de gosto duvidoso, desculpem aqueles que gostam, mas não é? E a incentivar as pessoas a ligar para linhas de valor acrescentado para ganharem dinheiro, que no fundo é mais uma forma de apostar no vazio. É tudo muito pobre, não é? E eu acho que se voltássemos um bocadinho ao básico, se nos aproximássemos mais das pessoas e saíssemos da bolha em que se faz tudo igual, se calhar quem experimentar isso é capaz de ganhar alguma coisa. Interessante como ao longo desta conversa fomos falando muito, foi surgindo muito a palavra repensar, não é? Repensar a televisão, repensar o jornalismo. Porque eu acho que faz falta, Beatriz, acho que faz falta, quer dizer, nós temos falta de tempo para pensar na nossa própria vida, não é? Uhum. É tudo muito depressa, é tudo para ontem, é tudo para... E acho que não se faz nada, quer dizer, depressa e bem, há pouco quem, não é? Neste momento está toda a gente a fazer tudo depressa e mal, na minha opinião. Sim, concordo. Ficamos com esta mensagem, Duarte. Foi um privilégio ter-te aqui connosco neste Engana-me. Não foi nada, o privilégio foi meu de me trazerem a um nível. Eu quando ouvia o David Chan na semana passada, disse: o que é que eu vou para ali dizer que possa ser interessante para as pessoas? Eu não dou cambalhotas, não conduzo a alta velocidade, não... Se tirarem algum proveito disto, fico muito contente e foi um gosto falar convosco. Vocês fazem parte de uma geração que já não é a minha, mas que são os herdeiros daquilo que nós fomos fazendo, bem ou mal. Bem, obrigada, Duarte. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição são da Gabriela André.